Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, já ouviu alguém falar de boas intenções? O inferno está cheio? Pois bem, muitos dizem que se preocupam com você, que quer o melhor para você. Principalmente hoje os políticos, em geral, praticamente, não todos, graças a Deus tem muitos do bem, mas os políticos, enfim, todas as esferas da sociedade, existem essas pessoas que se acham que o ego subiu e tirou Deus, tirou o amor e tirou a luz de dentro dos seus corações. E sem Deus, sem amor que é Deus e sem a luz que vem de Deus, ninguém faz o bem, nem se preocupa com ninguém a não ser consigo mesmo. Aliás, nem consigo mesmo, porque se preocupasse, faria as coisas corretas. Por isso, essa frase que passa gerações e gerações e continua: de boas intenções, o inferno está cheio. Porque por trás de certas intenções, sempre tem a maldade, a crueldade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vários dos santos da Igreja Católica tiveram essa experiência mística de ver e estar por algum tempo no inferno e ver de pertinho o que acontece. E não é nada bom, porque lá é a eternidade. Mas por que Deus nos castiga assim para ir para o inferno? Não, pelo contrário, é nós que escolhemos esse caminho. Como eu disse anteriormente, sem Deus, sem amor e sem a luz, não tem como. Você tira tudo. Deus é o amor. Deus é a luz que nos ilumina, que nos mostra a direção e que tira muitas vezes a escuridão de nós mesmos. Mas nós ficamos perdidos porque se entregamos às ilusões que o inimigo nos oferece. E assim está empesteado o mundo inteiro. Eu conheço várias pessoas, não julgando que eles vão para o inferno, mas eles escolheram ir para o inferno, por vontade própria. Todos nós temos livre-arbítrio de escolha entre a luz e a escuridão, entre Deus e o inimigo de Deus, entre o amor e o ódio, entre a morte e a vida. É uma escolha individual e Deus não interfere. Mas gostaria que todos nós voltássemos a Ele. Interessante que Santo Agostinho, Santa Francisca Romana, São Boaventura, Paulo e até Jesus nos esclarece tanto sobre isso. Mas as pessoas hoje não ligam na palavra, mas em si mesmo e no que eu quero para a minha vida. Eu sou o dono da minha vida. Ou seja, quando eu sou o dono da minha vida, eu tirei Deus. Eu tirei o amor. Eu tirei a luz que vem de Deus. Santo Agostinho foi o responsável por introduzir na Igreja Católica a ideia de uma pena eterna no inferno. Ele afirmou que os condenados serão forçados a pensar em Deus, o que lhe causará uma terrível dor e tormento. Eu acredito que não pensar, mas você vai saber que você está ali porque você deixou Deus.
Então, a sua mente vai trabalhar isso. E eu acredito que isso seja a pior das dores. O sofrimento de não estar com Deus, de não sentir o amor de Deus mais, porque eu o abandonei pelas minhas escolhas. Santa Francisca Romana teve uma visão do inferno, onde viu o sofrimento das almas condenadas lá. Ela observou que os demônios se enfraqueciam quando o pecador era confessado. O pecado era confessado. Ou seja, quando nós pecamos, que nós somos meros mortais, fracos, nós pecamos. Mas quando nós confessamos com a intenção de não o fazê-lo mais e de todo o coração, Deus assim nos perdoa e o inimigo vai se afastando. A participação da Santa Missa, com a intenção de realmente mudar no nosso dia a dia, faz toda a diferença. Santo Anselmo falou sobre o fogo do inferno, dizendo que ele pensava aquilo que queima e se enfurece para todo sempre. Ou seja, é um fogo que cresce, te queima e você ainda continua vivo, e você sufocado naquele calor, querendo água, querendo alívio, e não tem. Porque o alívio é Deus e você deixou Ele lá. Quando você preferiu as escolhas do inimigo que quer a sua condenação. Por isso ele te oferece o que você quer: poder, dinheiro, fama. E você se torna egoísta, o egoísmo penetra a tua alma. E assim não tem outro jeito. São Boaventura expressou em um pensamento atormentador: os condenados mais do que o pensamento de Deus. Novamente, você fica só com a mente em Deus, que você teve como estar perto de Deus, de estar com Ele, de seguir os seus mandamentos, os seus ensinamentos através de Jesus, mas preferiu os seus e o do inimigo, e o do mundo. E lá só tormento, choro e ranger de dente, como assim disse Jesus. Paulo enfatizou que o inferno é o castigo para aqueles que não conhecem a Deus e não obedeceram os seus ensinamentos, o seu evangelho. Por que ele diz isso, o castigo? Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que tiveram a oportunidade, mas negaram. Deus não existe. Se Ele existisse, Ele não deixava o mundo desse jeito. Eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero do meu corpo, da minha mente. E não existe nenhum Deus. Nós tiramos Deus. Novamente, se você prestar atenção, todos têm o mesmo significado. Nós nos abandonamos, porque quando tiramos Deus, tiramos o amor e a luz que vem do Senhor, ou seja, tiramos tudo dele. Só restou escuridão e trevas para cada um de nós. E finalizando aqui, para completar, são trechinhos muito pequenos, mas para que sirva para nós fazermos uma reflexão sobre nossa vida e o caminho que nós estamos, que a humanidade está, e para que nós possamos ficar alertas com esses que se dizem assim, que é boa intenção para salvar o Brasil, para salvar o mundo, para salvar a sua vida, que ninguém está preocupado
em você, nem na sua família, nem no Brasil, nem no mundo. Só Deus se preocupa com cada um de nós. Por isso, tome cuidado. Jesus falou do inferno como um lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Meus irmãos e minhas irmãs, acreditem quem quiser, mas são fatos e estão aí. Que possamos meditar sobre nossas vidas e a esses que tentam nos enganar, nos puxando para as trevas eternas. A escolha é minha e sua. Deus está sempre de braços abertos a nos acolher. Por isso, fique com Deus, uma belíssima meditação, na luz, que vocês tenham um dia e uma vida em Deus, com amor e na luz. Deus que não pode faltar em nossas vidas, o amor que é o próprio Deus em nós e a luz que nos ilumina que vem de Deus.